Bom dia, boa tarde, boa noite a você que assiste o canal Catalisa. Estamos aqui hoje para estrear efetivamente o canal, né? Uma aula teórica dentro da playlist de inox, que abordaremos oxidação, redução e cálculo de inox, beleza? Bom, observe aqui ao fundo esses dois foguetes, né? E a gente sabe que existem dois tipos de foguetes quanto ao combustível. Aqueles que utilizam combustível líquido e aqueles que utilizam combustível sólido. Show? Então é o seguinte, aqueles que utilizam combustível líquido utilizam comumente o hidrogênio líquido como combustível e o oxigênio líquido como comburente. Aqueles que utilizam combustível sólido apresentam, obviamente, uma mistura sólida e altamente oxidante e altamente redutora. Isso, para os dois casos, vai gerar uma reação de combustão, que vai fornecer a energia necessária para que esses foguetes subam. Ah, Felipe, por que você está dizendo isso? Porque ao final dessa playlist vamos entender que as reações de combustão nada mais são que uma reação de oxi-redução. Vamos à aula? Antes de conceituarmos oxidação, redução, vamos pensar aqui algumas coisas da química. Pensem no NaCl, o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, todo mundo tem em casa, tá? Então, vocês devem ter ouvido falar ou já devem saber que o cloreto de sódio é composto por uma ligação iônica, né? É uma ligação que possibilita a polarização da molécula. Por quê? Porque o cloro está muito disposto a puxar esse elétron, né, falando de maneira bem grosseira, enquanto que o sódio está bem disposto a ceder esse elétron para o cloro. Então, o negócio é o seguinte, a gente vai ter a ligação aqui, e o que é que vai acontecer com esse elétron? Vai se dirigir ao cloro, ao átomo de cloro. O que é que vai estar acontecendo? Pensem que o elétron apresenta carga negativa. Então, a região que tiver mais concentrada de elétrons apresenta carga negativa e a região que tiver mais deficiente de elétrons fica com a carga positiva. Então é o seguinte, aqui ao redor do cloreto a gente tem um excesso de cargas negativas, né? Vamos representar aqui. E para o sódio nós temos uma deficiência eletrônica. Nós temos aqui um polo positivo. Beleza, Felipe, eu entendi isso para o cloreto de sódio. Mas como que eu vou entender isso para outros compostos? Vamos pensar num composto chamado cloreto de potássio. É o KCl. É o KCl. Para vocês entenderem isso, é preciso que vocês retomem alguns conhecimentos da química básica, né? É preciso que vocês entendam efetivamente a tabela periódica e o diagrama de Linus Pauling. Beleza? Vamos pensar agora para o cloreto de potássio. O potássio apresenta 19 prótons. E a gente sabe que se esse potássio está no estado fundamental, ou seja, não formou íon, a quantidade de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quantos elétrons que o potássio tem? 19 elétrons. O cloro, a mesma coisa. 17 prótons no estado fundamental, né? Possui, portanto, 17 elétrons. 17 elétrons. Então, é preciso fazer a distribuição eletrônica no diagrama de Linus Pauling. Vamos fazer primeiro para o potássio. Vamos lá, 19 elétrons. Lembrem que no diagrama de Linus Pauling a contagem é feita sempre na diagonal, né? Então a gente pode estar aqui separando. Então é o seguinte, o potássio apresenta 19 elétrons. Então a gente vai ir distribuindo esses elétrons até chegar a 19 elétrons. Então vamos lá, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, até aqui 10 elétrons, tá show, tá legal. 3s2, 12, 3p6, 18, 4s2, 20, opa, passou, deu ruim. Então, em vez de ser 4s2, né, em vez de finalizar em 4s2, vai ser 4s1, beleza? 4s1. Então vamos estar aqui esquematizando a distribuição eletrônica do potássio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vamos fazer o mesmo para o cloro. 17 elétrons, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18. O cloro apresenta 17. Então não pode ser 3p6. Se até 3s2 a gente tem 12, falta quanto para 17? Mais 5. Então é 3p5. Então a gente finaliza em 3p5. Ó, perdão, aqui para o potássio
Não é 4S2 não, tá? Eu até falei isso na minha explanação, é 4S1. Então, para o cloro, nós paramos em 3P5. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, qual é o próximo passo? Vocês têm que entender quantos elétrons que existem na camada de valência de cada um desses átomos. E o que é camada de valência? É justamente a camada mais externa. Então, a gente tem aqui a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada. A terceira camada, no cloro, é a mais externa. Então, a gente separa aqui. A gente tem 2 elétrons mais 5 elétrons. Logo, o cloro apresenta 7 elétrons na camada de valência. E o potássio apresenta, na camada de número 4, somente 1 elétron. Agora, eu preciso que vocês lembrem da regra do octeto. Átomos que apresentam 8 elétrons na camada mais externa apresentam uma maior estabilidade. E os átomos buscam essa condição de estabilidade. O que é que vai estar acontecendo, então? O potássio, por exemplo, que apresenta aqui a camada de número 4, com 1 elétron sendo o elétron de valência ali, pode fazer o seguinte: ele pode estar liberando esse elétron, a gente pode excluir essa camada. E o que é que vai estar acontecendo? Observem agora qual é a camada mais externa, a camada de valência do potássio. É a terceira camada, que apresenta 2 mais 6, 8 elétrons. Estabilizou. Para o cloro na camada mais externa apresenta 7 elétrons. Então, o cloro não tem para que perder elétrons. Ele quer ganhar esse elétron para buscar a estabilidade, para alcançar a regra do octeto. Então, se o potássio e o cloro se ligarem, vai ser da seguinte forma. Vamos representar aqui os elétrons de valência. A gente tem 1 elétron de valência para o potássio, né, o 4S1. Então, a gente representa aqui. Para o cloro, nós temos 7. Então, vamos estar representando aqui. E vai ser estabelecida uma ligação. Essa representação aqui, em que os elétrons são desenhados como bolinhas, se chama representação de Lewis. Tá? Só um adendo aqui. Feita essa ligação, o que é que vai estar acontecendo? Esse elétron vai ser puxado, né, de maneira bem grosseira, novamente dizendo, para o cloro. Então, o cloro vai estar numa região negativa, né, porque o elétron tem carga negativa. Se o elétron for puxado para perto do cloro, o cloro fica com uma região densamente carregada de elétrons, portanto com carga negativa. Beleza? Pegaram? Se o cloro está extremamente negativo, porque tem muito elétron ali, o potássio, por sua vez, está positivo. Pô. Se os elétrons do potássio estão mais perto do cloro. Né? Então, essa é a introdução. Né? Até aqui é o básico para se entender oxidação e redução. Só mais um adendo, isso aqui é uma ligação chamada ligação iônica. Por quê? Porque esse elétron ele não é compartilhado. Ele se dirige ao cloro, né? É direcionado ao cloro. O cloro exerce uma força que puxa esse elétron para perto dele. Por isso, pode-se dizer que esse potássio aqui perde esse elétron e o cloro ganha o elétron. Beleza? Então, em síntese, o que é a oxidação? É perder elétrons. E o que é redução? Ganhar elétrons. Então, pensem na reação que acontece quando a gente joga um sal em água. Vamos pensar aqui no KCl ainda, tá? O KCl, estado sólido, lançado em água vai liberar o K+, aquoso, mais Cl menos aquoso. Né? Então, observem, esse K+, ele está com a carga positiva. Por quê? Porque ele perdeu esse elétron. Ele foi oxidado. O cloro está com a carga negativa, porque ganhou esse elétron que era do potássio. Né? Então, o cloro fica com a carga negativa. Em síntese, é isso. E existe um exemplo muito clássico dentro do cotidiano, que é a reação de oxidação de metais. Pensem na
reação de oxidação do ferro. O ferro vai reagir com o oxigênio que está presente no ar para produzir óxido de ferro. Para produzir óxido de ferro. E isso se reflete numa alteração estética do perfil daquele metal. Por exemplo, se a gente tem um cano composto de ferro, e esse ferro é gradativamente oxidado, em contato com o oxigênio que está presente no ar atmosférico, vai estar havendo uma mudança na aparência daquele cano. Ele vai adquirir um aspecto mais alaranjado devido à formação do óxido de ferro. E eu trago aqui algumas fotos para vocês desse evento de oxidação. Observem essas correntes. Essas aqui, no caso. Essas aqui. Elas foram altamente oxidadas. Mas muito mais oxidadas que essas correntes. Está aqui. Esse trem. Isso é obra de muito tempo, aquele trem parado, recebendo contato com ar atmosférico, com oxigênio, e gradativamente vai acontecendo essa reação. Ah, Felipe, essa reação é uma reação de oxirredução? É uma reação de oxirredução. O que é uma reação de oxirredução? Quando a gente tem numa reação uma espécie que se oxida e uma espécie que é reduzida. Vamos estar reescrevendo aqui essa equação. No caso, é o ferro sólido mais O2 gasoso para formar óxido de ferro sólido. E a gente pode fazer uma extensão do que a gente viu na introdução, na tabela periódica. Por quê? Porque metais tendem a doar elétrons, tendem a perder elétrons, enquanto que os ametais tendem a ganhar elétrons. Então, os metais tendem a ser oxidados e os ametais tendem a ser reduzidos. E aqui acontece isso. O ferro é um metal. E ele perde elétrons para esse oxigênio. Acontece uma transferência eletrônica aqui. Nada mais é do que uma reação de oxirredução, portanto. Outro caso muito conhecido do cotidiano é o que acontece com bijuteria. De repente você compra um colar, um brinco. Chega na hora, quando você menos espera, aquele brinco de prata tá preto. Por quê? Porque é oxidado. É oxidado facilmente ali depois de alguns dias. E isso reflete numa mudança do aspecto. Ele sai daquele tom mais prateado e chega àquele tom escuro, aquele tom preto. E existe ainda uma outra nomenclatura. Existe uma nomenclatura que apresenta aí os conceitos de agente oxidante e agente redutor. E agente é quem causa algo. Se é agente oxidante, esse agente oxidante vai causar a oxidação. E nesse caso aqui, qual é o agente oxidante, portanto? O O2. Se o ferro ele sofre a oxidação, só pode ser uma outra espécie que está causando a oxidação dele. Nesse caso aqui, o oxigênio. Existe o agente redutor. O agente é aquele que causa redutor, redução. Aquele que causa redução. Então, esse agente ele vai doar elétrons para outra espécie. Ele vai causar a redução da outra espécie. Para isso, o que é que precisa acontecer? Ele precisa perder elétrons. Ele precisa ser oxidado. Então, o agente redutor causa redução e sofre oxidação. E isso está escrito aqui. O agente oxidante causa oxidação, sofre redução. O agente redutor causa redução e sofre oxidação. Tranquilo? Agora, para entender mais esses processos de oxirredução, é preciso que conhecemos o NOx, o número de oxidação. Antes de buscarmos exemplos para entender o que é esse tal número de oxidação, chamado comumente por NOx, vamos ler aqui a definição formal. O NOx é a carga elétrica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Vamos pensar no cloreto de potássio, que a gente viu lá na introdução. O cloreto de potássio é composto pelo potássio e o cloro. Representando os elétrons de valência, a gente já viu pelo diagrama de Linus-Pauling que o potássio apresenta 1 elétron de valência e o cloro apresenta 7 elétrons de valência. Vai estar havendo uma ligação
aqui, né? E essa ligação é denominada iônica. Por que iônica? Porque ela é altamente polarizada. A gente já viu que o cloro, sendo altamente eletronegativo, o que é que ele vai fazer? Ele vai atrair esse elétron do potássio para próximo dele. Então, se houver a quebra dessa ligação, esse elétron, por estar mais próximo do cloro, termina ficando com cloro mesmo. Então, o potássio vai ficar sem um elétron, por isso, ele vai ficar com a carga positiva. Como perdeu o NOx do potássio é mais um. Agora vamos ao cloro. O cloro ganhou um elétron, menos um. Observem que essa soma aqui resulta em zero, né? Comprovando a observação 2. A soma do NOx numa substância composta, o que é uma substância composta formada por diferentes elementos, é igual a zero, né? Isso se dá por um motivo simples. Todo o elétron que é perdido, ele é aceito por outra espécie. Isso quer dizer o seguinte: se a gente está perdendo um elétron, a carga mais um, né? Se com isso perde-se um elétron, outra espécie vai aceitar esse elétron, vai ficar com a carga menos um, mais um com menos um, zero. Beleza? Vamos agora pensar no exemplo da molécula de água. Vamos desenhar aqui. Observem que a molécula de água é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ah, Felipe, como é que vai ser aí em relação à polarização? Quem vai atrair elétron de quem? O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Não se preocupem que ao final dessa aula eu vou passar lá na tabela periódica para dar um macete para vocês estarem entendendo qual elemento é mais eletronegativo. Beleza? Então, sendo o oxigênio mais eletronegativo que o hidrogênio, o que é que vai estar acontecendo? O elétron dessa ligação vai estar mais próximo do oxigênio. Da mesma forma, o elétron dessa ligação aqui. Com isso, o oxigênio, como está ganhando elétrons, se a gente quebrar essas duas ligações aqui, vai ficar com a carga negativa. Foram 2 elétrons, menos 2. Vamos pensar agora isoladamente em cada átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio aqui está perdendo um elétron. Se ele está perdendo elétron, ele está perdendo uma carga negativa. Por isso, ele vai ficar positivo, né? Positivo, perdeu um elétron, mais um. A mesma coisa para esse outro átomo aqui. Ele vai estar perdendo elétron, vai ficar com carga positiva. Como foi um elétron, mais um. Mais um, mais um. Isso aqui vai dar mais 2. Menos 2 com mais 2, nós temos novamente zero. Reiterando a observação de número 2. Agora, vamos ver a observação de número 1. O NOx de substância simples é igual a zero. Vamos pensar em substâncias simples. O que são substâncias simples? São substâncias compostas por um único elemento. Então, vamos pensar em alguns gases, como por exemplo o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás cloro. Esses gases apresentam, nas suas fórmulas, um mesmo elemento, né? Vamos desenhar aqui a estrutura do oxigênio. Vamos desenhar os elétrons de valência do oxigênio, né? Deixa eu fazer melhor. O que é que vai estar acontecendo aqui? Vai estar havendo a formação de 2 ligações. Por quê? Porque cada oxigênio apresenta 6 elétrons de valência. Para chegar a 8, se estabilizar pela regra do octeto, nós temos aí que obter 2 elétrons. E como que eles vão estar obtendo esses 2 elétrons? Formando ligações covalentes. Vão estar compartilhando os elétrons, vão chegar a 8 elétrons, alcançando a regra do octeto. Beleza? Mas agora é o seguinte, vamos pensar no NOx de cada átomo de oxigênio. Então, se a gente quebrar essa ligação aqui, esse elétron fica com quem? Eu te pergunto. Os elétrons ficam com seus respectivos donos. Por quê? Porque quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o oxigênio? Eu acho que é o oxigênio. Não faz sentido, entendeu? São átomos de mesma eletronegatividade. Então eles vão atrair esses elétrons na mesma intensidade. Termina que, se quebrar essas ligações, os elétrons somente retornam para os átomos portadores desses elétrons já originalmente. Então, nenhum átomo vai ficar com mais elétrons ou com menos elétrons. Por isso que o NOx é zero. O NOx desse átomo de oxigênio é zero.
E o NOx desse átomo, desse outro átomo de oxigênio também é zero. 0 mais 0 deve ser 0, né? Então, vamos à observação de número 3. O NOx de íons é a própria carga dele. Isso se dá num caso que a gente já viu aqui, né? No caso do cloro. O cloro, que aqui ganha um elétron, ele vai ficar com carga negativa, vai ficar com -1. Qual é o NOx desse cloreto? -1. Vamos pensar no magnésio. O magnésio apresenta, na imensa maioria das vezes, na verdade eu não me recordo um exemplo que o magnésio está com um NOx diferente, vai estar com NOx mais 2. Então, qual é o NOx do magnésio aqui? Mais 2. Qual é o NOx do íon magnésio? Mais 2. A mesma coisa se dá para o Na+. É o íon. Qual é o NOx dele? Mais 1. Né? Então, para finalizarmos essa aula aqui, vamos agora à tabela periódica, que eu vou explicar algumas coisas a vocês, beleza? Bom, o que é que vocês têm que observar? A tabela periódica, ela é uma organização dos elementos em ordem progressiva de número atômico. Então, a gente tem aqui o hidrogênio com um próton, o hélio com 2 prótons. Ah, Felipe, você estava falando em número atômico, agora você está falando em prótons. Por quê? Porque se o número atômico do hidrogênio é 1, é porque o hidrogênio apresenta um próton. O número atômico é igual ao número de prótons, né? Então, vai acontecendo progressivamente o aumento do número atômico na tabela periódica, beleza? O que é interessante que vocês percebam aqui? Vamos fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio? É um elétron. Então é simples, aqui é um S1. Olha o lítio aqui embaixo com 3 elétrons. Vai ser um S2, 2 elétrons, 2 S1. Vai ser 1 S2, 2 S1. O sódio é 1 S2, 2 S2, 2 P6, 10 elétrons, falta 1. Então 3 S1. 3 S1. Vocês percebem um padrão? Os elementos presentes na família 1 apresentam um elétron na camada de valência. Então, qual é o comportamento padrão deles aí, quando se ligam com outros elementos? É perder um elétron. Então, o NOx dos elementos nessa família aqui costumam ser mais 1. Vamos para o berílio. 1 S2, 2 S2. O elétron de valência aqui está no 2S2. Né? 1 S2, 2 S2. O magnésio é 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Então, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. O cálcio, se a gente fizer esse mesmo exercício, será 4 S2 de valência. Então, observem que há um padrão. O elétron de valência desses elementos da família 2, da família 2A, na nomenclatura antiga, estão na camada S2, né? No nível energético, no subnível energético S2, perdão. Né? Então, qual é o comportamento padrão dos elementos que estão nessa família 2? É perderem 2 elétrons. Pensem no caso do magnésio. Se o magnésio perder essa camada aqui, vai ficar 2S2, 2P6. Isso corresponde a 8 elétrons, obedecendo a regra do octeto. Ah, Felipe, e esse berílio aqui? Se ele perder 2 elétrons dessa camada aqui, vai ficar 1S2. E eu apresento a vocês uma das exceções da regra do octeto. Né? Existem algumas exceções à regra do octeto, mas normalmente, na maioria das vezes, na sua prova, se você for fazer Enem ali, você não precisa se preocupar muito com isso. Normalmente, o conhecimento que vai ser exigido é somente da regra do octeto. Você não precisa saber das exceções. Né? Agora, se você for fazer vestibulares, eu acredito que minimamente você precisa saber que existe. Né? Você não se surpreender quando vê um caso de exceção à regra do octeto. Ok? Ah, Felipe, preciso ficar na pira de decorar todos os compostos, todas as exceções da regra do octeto? Não. Eu acredito que não. Eu fiz muitas questões na minha preparação, mais de 10 mil questões. Uma dessas
uma fração dessas 10 mil questões foram de química, e eu não acredito que seja preciso você decorar as exceções à regra do octeto. Né? Ah, Felipe, você falou lá atrás sobre como que eu vou entender eletronegatividade. Né? E é o seguinte, meu Deus, se meus professores de química verem isso aqui, eles vão me matar. Tem um macete proibido aí. Basta vocês dizerem Fonkler-Briskby. Vamos escrever isso aqui? Fonkler-Briskby. Ah, Felipe, que diabo é isso? É a ordem de eletronegatividade. Nossa, meu Deus do céu. Se meus professores verem isso, vai ser problema, tá? Observe essa seta. O que simboliza essa seta? O aumento da eletronegatividade. Então, nessa lista, o F, que é o flúor, é o mais eletronegativo, e o hidrogênio, representado aqui pela letra H, é o menos eletronegativo. Dito isso, vamos fazer aqui alguns exemplos. Deixa eu achar algum espaço aqui, pelo amor de Deus. Aqui, vamos lá. Vamos pensar em alguns compostos. Vamos pensar no NaOH, no HCl. Esses são suficientes. O Na, vocês já viram que está na família 1. Né? Normalmente apresenta o NOx mais 1. Mais 1. O hidrogênio também. O NOx mais 1. A gente sabe que se a gente somar o NOx dos átomos de uma substância composta, tem que dar 0. Mais 1 com mais 1 vai dar mais 2. Para dar 0, o NOx do oxigênio aqui só pode ser menos 2. Para o HCl é a mesma coisa. O hidrogênio mais 1. Para dar 0, tem que ser menos 1. Em resumo, é isso. Pessoal, é o seguinte. Na descrição vocês terão acesso a esse slide já completamente preenchido, né? Além do acesso à lista de questões dessa aula. Eu peço que vocês façam essa lista com calma. Ela já apresenta a resolução comentada em vídeo das questões, beleza? Então, tiver dúvida, só jogar aí nos comentários, né? Eu vou estar respondendo cada um de vocês. E façam essa lista. Repito, reitero, porque não basta somente ver a aula, é preciso exercitar. Senão, daqui a algum dia você já vai ter esquecido tudo. E de nada vai ter servido ter visto essa aula. Ok? Valeu, pessoal. Abraço.